Mais de 99% de todos os organismos que já existiram neste planeta estão agora extintos. Muitos deles foram eliminados por eventos de extinção em massa, incluindo o que destruiu a maioria dos dinossauros não aviários. Alguns cientistas agora argumentam que estamos vivendo uma sexta extinção em massa, e desta vez é em grande parte devido ao impacto humano no planeta. Os seres humanos aumentaram a taxa de extinção biológica para centenas de vezes acima dos níveis históricos. Podemos levar espécies à extinção diretamente através da caça e colheita excessivas. Também podemos fazer isso indiretamente, introduzindo espécies não nativas em ecossistemas onde elas não pertencem, bem como destruindo habitats e causando poluição. Quando um animal bem conhecido desaparece, pode ser trágico e profundamente deprimente. Mas no caso de algumas extinções mais recentes, ainda resta algo para lembrá-las. Para alguns animais que desapareceram no último século, ainda restam filmagens. Esses clipes sobreviventes podem parecer assustadores, mas também estranhamente fascinantes. Neste vídeo, veremos 5 animais extintos, dos quais ainda temos imagens. 1. Golfinho baiji. Uma tragédia silenciosa no Rio. Para o nosso primeiro animal extinto, vamos para a China, onde o golfinho baiji viveu outrora no sistema do rio Yangtze. Esta era uma espécie de golfinho de água doce, com formato de corpo e aparência bastante semelhantes ao boto cor-de-rosa da Amazônia, embora ligeiramente menor. Como outros golfinhos de rio, sua dieta consistia principalmente de peixes. E, como as águas do Yangtze costumam ser muito turvas, ele dependia fortemente da ecolocalização para localizar suas presas. Hoje, o golfinho baiji está listado como criticamente ameaçado, possivelmente extinto, pois não é visto há mais de 40 anos. Seu declínio esteve inteiramente ligado à atividade humana, e houve múltiplos fatores que contribuíram para seu desaparecimento. Durante o grande salto adiante da China, o golfinho foi caçado por sua carne e pele, o que fez com que seus números caíssem significativamente. Além da caça, muitos golfinhos baiji ficaram presos em equipamentos de pesca, enquanto outros foram mortos em colisões com barcos e navios ao longo do rio movimentado. No entanto, talvez o fator mais devastador tenha sido a construção de barragens hidrelétricas. Embora as barragens sejam frequentemente consideradas uma fonte limpa de energia, elas podem ter efeitos catastróficos nos ecossistemas fluviais. Se as espécies migratórias não conseguem se mover livremente ao longo de um rio, isso interrompe sua capacidade de se alimentar e se reproduzir. Este foi o mesmo problema que levou à extinção do peixe-espátula chinês e também desempenhou um papel importante no desaparecimento do baiji. Embora este golfinho agora tenha desaparecido, ainda restam algumas filmagens granuladas. Elas servem como um lembrete poderoso de como a atividade humana pode apagar silenciosamente uma espécie inteira. 2. Galinha das pradarias do leste, da abundância ao esquecimento. Antes da nossa próxima espécie, mudamos para a América do Norte, onde a galinha das pradarias do leste viveu outrora. Esta ave não era uma espécie completa, mas uma subespécie da grande galinha das pradarias. Já foi encontrada em uma ampla área, de New Hampshire até a Virgínia, mas hoje desapareceu completamente. A galinha das pradarias do leste vivia nas charnecas costeiras da América do Norte e, durante os tempos coloniais, era extremamente comum em seu habitat. Na verdade, chegou-se a sugerir que o primeiro jantar de Ação de Graças pode ter apresentado essas aves em vez de perus selvagens. No entanto, no final do século XVIII, a ave desenvolveu a reputação de comida de pobre. Como muitos animais na América do Norte durante aquele período, sua população diminuiu rapidamente devido à intensa pressão de caça. A ave foi caçada implacavelmente tanto por esporte quanto por comida. Ao mesmo tempo, também enfrentou desafios adicionais, incluindo doenças introduzidas e novos predadores que reduziram ainda mais seus números.
No final do século XIX, restavam apenas cerca de 70 indivíduos. Apesar dos esforços para protegê-los, a espécie continuou a declinar e foi oficialmente declarada extinta em 1932. Felizmente, ainda existem algumas filmagens em preto e branco da ave. E como era apenas uma subespécie, ainda existem aves vivas hoje que parecem quase idênticas a ela. 3. Sapo dourado. Um mistério que desaparece. Antes da nossa próxima espécie, vamos para a Costa Rica, onde o sapo dourado foi encontrado outrora. Este pequeno anfíbio vivia em uma região de alta altitude e era endêmico de uma área muito limitada de floresta nublada. É frequentemente considerado o símbolo de um problema muito maior, conhecido como a crise global do declínio dos anfíbios, que ainda persiste hoje. Desde a década de 1980, as populações de anfíbios em todo o mundo têm caído a um ritmo alarmante. Esse declínio foi impulsionado em grande parte pela perda de habitat, poluição, uso de pesticidas e uma infecção fúngica mortal, conhecida como fungo quitrídeo. Quando esse fungo infecta anfíbios, pode levar a mortandades em massa e muitas vezes há muito pouco que pode ser feito para detê-lo. A causa exata da extinção do sapo dourado ainda é incerta, mas existem várias teorias principais. Acredita-se que o fungo quitrídeo possa ter desempenhado um papel, enquanto a poluição do ar e o aquecimento global podem ter contribuído ainda mais para seu declínio. Como a espécie estava restrita a uma área tão pequena, era extremamente vulnerável e pode ter bastado um único surto de doença para eliminá-la completamente. O sapo dourado foi descrito pela primeira vez em 1966 e apenas 23 anos depois, em 1989, foi declarado extinto. Seu desaparecimento foi incrivelmente rápido, e hoje muitos outros anfíbios enfrentam um destino semelhante. 4. Pica-pau de bico de marfim. Desaparecido ou não? Antes da nossa próxima espécie, vamos para o sul dos Estados Unidos e Cuba, onde o pica-pau de bico de marfim viveu outrora. Esta ave é um dos pica-paus mais famosos do mundo e, ainda hoje, há debate sobre se está verdadeiramente extinta. A IUCN atualmente o lista como criticamente ameaçado, enquanto outras fontes o consideram extinto. O pica-pau de bico de marfim era uma espécie icônica e muito parecida com outros pica-paus, alguns dos quais também se acredita estarem extintos. Era um dos maiores pica-paus do mundo. Sua dieta consistia principalmente de besouros, além de nozes e frutas. No entanto, esta ave não teve uma boa relação com os humanos. Foi caçada por suas partes do corpo e carne, e também foi visada por causa de interesses madeireiros. A extração de madeira em larga escala destruiu vastas áreas de floresta, o que, por sua vez, eliminou seu habitat e locais de nidificação. O último avistamento amplamente aceito do pica-pau de bico de marfim foi em 1987. Desde então, houve muitos avistamentos relatados, mas a maioria deles é considerada falsa, em grande parte porque a ave se parece muito com outras espécies. Alguns acreditam que uma pequena população ainda possa sobreviver nas florestas remotas de Cuba, mas isso nunca foi confirmado. 5. Tilacino. A extinção mais trágica. Para nossa espécie final, viajamos para a Austrália, onde o tilacino, também conhecido como tigre da Tasmânia, viveu outrora. É talvez o exemplo mais conhecido de um animal extinto, do qual ainda temos imagens, e é frequentemente considerado uma das extinções mais trágicas do último século. Uma das razões pelas quais sua extinção é tão perturbadora é pela sua singularidade. O tilacino era um marsupial carnívoro com marcas muito distintas, e foi o último membro sobrevivente de sua família. Ele compartilhava sua ordem com outros animais australianos, como os quolls, o numbat e o diabo da Tasmânia. Em termos de dieta, o tilacino predava principalmente outros marsupiais, incluindo cangurus e wallabies, mas também caçava pássaros e pequenos roedores. Apesar disso, foi fortemente visado pelos humanos, pois acreditava-se que atacava o gado.
Além da caça, a espécie também sofreu devido à introdução de predadores invasores, como dingos, raposas e gatos. O último indivíduo conhecido morreu em um zoológico na Austrália em 1936. Desde então, tem havido um fascínio contínuo pela ideia de que os tilacinos ainda possam existir em algum lugar na natureza, embora não haja evidências sólidas para apoiar isso. O tilacino é apenas uma das muitas espécies nativas australianas que foram extintas, a maioria delas devido à pressão humana e espécies invasoras. O fato de ainda termos filmagens deste animal notável é ao mesmo tempo um privilégio e um aviso. Isso nos lembra que, se não cuidarmos melhor do planeta e da vida que o compartilha conosco, muitas outras espécies poderão seguir o mesmo caminho.